Hoje é domingo, dia 25 de setembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. É o 26º domingo do tempo comum. O Papa Bento XVI nos diz: enquanto estivermos neste mundo, devemos ouvir o Senhor que nos fala mediante as Sagradas Escrituras e viver segundo a sua vontade. Caso contrário, depois da morte, será demasiado tarde para corrigir. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O Evangelho deste 26º domingo do tempo comum, também o último domingo de setembro, domingo dedicado à celebração e comemoração do Dia da Bíblia, é de São Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus repete-nos 2 vezes ao contar esta parábola: eles têm Moisés e os profetas. Deste modo, Jesus está falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da lei e dos profetas. Assim, precisamos também neste domingo pensar na importância e no valor da palavra de Deus para nos iluminar e nos guiar nesta caminhada até
a outra vida, a eternidade. Hoje o Evangelho nos apresenta esta história do chamado rico Epulão, ou seja, daquele rico que vivia só fazendo festa e se regalando. Esta personagem, esse rico, personifica o uso iníquo das riquezas. Ele vivia no luxo desenfreado, era egoísta, pensava unicamente em satisfazer a si mesmo e não se preocupava minimamente com o mendigo, ou seja, aquele que precisa e estava à sua porta. Aqui que está a questão principal. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. Porque a riqueza sem Deus é uma destruição. Esse rico, ele não tem tempo para Deus e nem para o próximo. Claro, então Jesus já nos alertou muitas vezes sobre o perigo da riqueza. Não é que Deus queira que as pessoas sejam miseráveis, sofram, ou que queira mostrar que aqui neste mundo a gente tem que sofrer para ganhar a eternidade. Não é nada disso. A questão é que precisamos e podemos possuir o dinheiro possuindo Deus e não sendo escravos do dinheiro. Isso também já estamos acompanhando desde 2 domingos, quando a palavra de Deus vem nos ajudando a pensar sobre a questão do usar bem as riquezas deste mundo. O rico é o personagem-chave deste texto. Se nós focássemos o pobre, estaríamos falando que Deus então estaria convidando o pobre a suportar todos os sofrimentos, porque depois ele iria ganhar uma recompensa? Nada disso. O foco está no homem rico, que usou a riqueza que possuía de forma iníqua. O problema não está nele ser rico, repetimos. A condenação aqui é do luxo desenfreado e da falta de caridade, de ser sensível para o sofrimento, para a dor e a necessidade do outro, de ser solidário com o outro. E aí que também se baseia a doutrina social da Igreja. Ela não vem para colocar base numa crítica de um sistema ou propor um outro sistema, mas quer mostrar que o amor ao próximo, na radicalidade exigida pelo Evangelho, é o maior e mais formidável princípio social. E a ele todos nós cristãos devemos seguir. O princípio social do amor ao próximo. O motivo social do Evangelho, então, não é simplesmente dar esmola, não é mudar e fazer revolução, mas é o amor ao próximo. Neste Evangelho também, de um subtema, nós encontramos Jesus que levanta o véu e mostra que a vida depois da morte, ela é real. Então, como cristãos, devemos amar a Deus e amar ao próximo, construir aqui a nossa eternidade, porque não vai acabar tudo depois que morrermos e formos enterrados. Não vai ser game over depois da morte. E às vezes nós até falamos quando uma pessoa morre, graças a Deus, descansou. Será? Será que descansou? Bom, primeiro tem que saber, há muito mais. Depois da morte haverá uma decisão, pelo que nós escolhemos e vivemos aqui. Não será uma decisão arbitrária de Deus, mas será uma resposta às escolhas que fizemos. Mas haverá de fato essa realidade. E
Ninguém pode fazer nada para salvar os outros depois que morreram. Nós rezamos pelos mortos, mas é num outro sentido. Não é para salvar alguém que escolheu a vida inteira não olhar para o mendigo, para quem necessitava e estava ao seu lado. Por fim, precisamos pensar também hoje sobre esses 5 irmãos que o rico diz: manda Lázaro lá na minha casa. Não tem sentido, e Jesus vai mostrar isso, mandar alguém se eles não são capazes de ouvir a palavra. Porém, no fundo, há também aqui uma profecia. A nós agora foi enviado de fato alguém que ressuscitou dos mortos, o próprio Jesus. Nós temos Jesus, morto e ressuscitado, e ele não vem para condenar, mas para nos conduzir ao caminho da vida e da salvação. Peçamos hoje ao Senhor esta graça. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua luz, com a Tua sabedoria, com a Tua força, para sabermos viver bem neste mundo, usufruir e compartilhar daquilo que nos dás. Que possamos ver, perceber e cuidar dos sofrimentos dos mais necessitados. Ajuda-nos, Senhor, a sermos caridosos e solidários. E nos conceda, Senhor, um dia podermos participar da alegria do vosso reino. Amém.